Isso não importa, outra coisa. Siddhartha estava olhando para uma formiga soldado específica que carregava um cupim morto nas mandíbulas. A formiga havia chegado a um obstáculo em seu caminho, uma pedrinha. O obstáculo tinha 5 vezes o tamanho da formiga e sua carga 2 vezes o seu peso. Ela hesitou por meio de segundo e então começou a subir a pedrinha. A lateral era muito inclinada e ela caiu para trás, mas isso não foi empecilho. A formiga subiu de novo, caiu de novo, subiu pela terceira vez. Como ela é boba, basta dar a volta, disse Prajapati. Siddhartha balançou a cabeça. Os poderosos não dão a volta. E uma formiga é assim tão poderosa? O menino ignorou o gracejo dela. Ela pensa que é, e é isso que importa. Mas eu poderia pisar nela, então ela não seria mais poderosa, não é? Naquele momento, o menino disse algo surpreendente. Deus poderia pisar no meu pai, mas mesmo assim, ele pensa que é poderoso. Prajapati ficou confusa. Não é a mesma coisa? Por que não? Siddhartha olhou-a de solaio com seus olhos castanhos, que pareciam 2 vezes maiores do que o normal quando ele era bebê. Mas antes que sua tia pudesse responder toda sua atenção ao inseto. Se você acha que é poderoso, é isso que importa. Ninguém é poderoso de verdade. Você é uma criança estranha, pensou Prajapati, mas guardou sua opinião para si e disse apenas, nunca pensei nisso dessa maneira. Depois de contar toda essa história, Siddhartha perguntou a Shana, e então, o que você acha? Sem dizer uma palavra, seu amigo fez um movimento rápido e partiu a formiga negra em 2 com os dedos. Acho que a gente precisa achar uma brincadeira melhor. Essa aí não é boa. Empurrou Siddhartha para dentro do feno e quando o príncipe voltou à tona, cuspindo palha, ele empurrou Shana. A brincadeira dos meninos foi interrompida. Shana! Os meninos olharam para cima como se tivessem ouvido o comando do deus dos estábulos. Bikram apareceu no portão do comedouro, preenchendo quase todo o espaço com seu vulto corpulento. Usava avental de couro grosso e calças reforçadas com metal, como sempre fazia na época em que os animais cruzavam, pois um grande garanhão poderia dar um coice inesperado. Curvando-se, Bikram pegou um pedaço de esterco no chão e jogou na direção das 2 camponesas que estavam perto da porta do estábulo. Prajapati as deixara ali para que esperassem até que Siddhartha saísse. As moças deram um gritinho, pois o esterco quase as atingiu. Deram alguns passos para trás, Siddhartha e Shana celebraram triunfantes. Mas que Bikram não estava sorrindo. Preciso de você, menina. Shana correu atrás do pai. Quero cavalariço-chefe quando não havia batalhas. Não que tivessem ocorrido muitas batalhas desde o nascimento do príncipe. Os reinos do Kosala e Magadha ao leste ficaram em paz com Suddhodana e ele abdicara de sua vontade de atacar as vilas que faziam fronteira com seu reino para anexá-las ao seu domínio. Embora tivesse menos da metade do tamanho do seu enorme e corpulento pai, o porte de Shana indicava que um dia ele teria a mesma altura e envergadura. Ele podia ouvir ruídos que indicavam confusão em um dos estábulos, um barulho diferente do que os cavalos faziam quando estavam no cio. Bikram percebeu que Siddhartha os estava seguindo. Não, você não pode, jovem príncipe, só o menino. Siddhartha parou de repente confuso. Por que não? Porque o seu pai me esfolaria se você viesse. Você não deve ser visto. Deve ver isso. Fique até que eu e os meninos voltemos. Bikram não foi severo com o príncipe de 7 anos, que ele nunca chamava de menino. Só deixou claro o que esperava dele. Siddhartha obedeceu automaticamente. Ele ficou para trás enquanto Shana e seu pai viraram a esquina e entraram no estábulo aberto. O portão fechou-se atrás deles. Siddhartha agarrou-se no chão coberto de palha. Seus olhos percorreram os diversos alheios e celas pendurados na parede. Podia ouvir o barulho dos martelos na forja do ferreiro atrás dos estábulos. Prestou atenção e achou que pôde ouvir a voz abafada de Bikram e depois de Shana, mas não teve certeza. O menino não gostava de ficar sozinho. Ele tinha um segredo. Não era uma coisa que tivesse vergonha de revelar, e sim algo que não conseguia compreender. Para não ter de pensar nisso, ficou olhando para o teto do estábulo. Era bem velho, e as toras de madeira tinham ficado deformadas com o inverno, deixando que a chuva entrasse e os raios de sol infiltrassem quando o céu estava claro. Seus olhos agora estavam concentrados num raio de sol, e ele observava as partículas de poeira que dançavam dentro dele. Olhe com atenção. Siddhartha estremeceu e tentou não ouvir. As palavras em sua mente não pareciam ser suas. Surgiam de maneira diferente dos pensamentos normais. A voz tinha começado uma semana antes. Este era seu segredo, e quase sempre dizia a mesma coisa. Olhe com atenção. O raio de sol caía morno sobre suas pálpebras, e ele se sentia como se estivesse sonhando. A poeira parecia captar sua atenção e ficar maior. E se nós formos feitos de pó, todas as coisas que vêm da terra são apenas pó.
Siddhartha olhou para o seu braço e limpou a camada de esterco seco que havia se depositado ali. Mais poeira entrou no feixe de luz. Eu sou apenas pó, pensou ele. Ficou de pé de repente e começou a correr. Apenas pó. A voz havia ressurgido dentro dele e de repente tinha um tom ríspido, sarcástico. Siddhartha não queria mais ouvi-la e talvez o possível para não chorar. Correu para o estábulo onde Shana entrara. Parou no portão, não desejando ser visto daquele jeito, fraco e abalado. Acima dele, sentado nas sombrias toras do telhado, estava uma figura que ele não percebera. Seus olhos observavam o menino, tentando se acalmar, e sua mente calculista planejava o próximo passo. Siddhartha tentou empurrar o portão, mas estava trancado pelo lado de dentro. Do outro lado, a voz de Bikram era áspera. Eu mandei segurar. Siddhartha ouviu um relincho de dor e cascos batendo contra o chão. Olhou por uma fresta que havia no portão. Uma égua velha e doente estava deitada de lado, arfando e tremendo. Em uma das extremidades, Shana agachado, tentando segurar a cabeça do animal. Na outra, Bikram atava as patas traseiras com uma corda. O cavalariço chefe já está amarrado às da frente, mas a égua continua debatendo-se inutilmente contra o solo. Bikram ficou de pé. Siddhartha viu que ele tinha uma feição amarga e que Shana parecia estar com medo. Vai ficar tudo bem, sussurrou o menino no ouvido da égua, que estremeceu como se estivesse ouvindo um predador por perto. Com os olhos muito arregalados e brancos de tanto terror, ele parecia sentir que estava por vir. Eu preciso que você seja forte, disse Bikram. Você sabe por que o príncipe não pode vir aqui? Não. Seu pai deu de ombros. Não precisa, apenas lembre-se que ele não pode vir aqui, entendeu? Shana fez que sim, seu pai continuou. Assim que todos forem dormir à noite, nós a levamos para fora do palácio e a enterramos. Ele nem precisa saber que ela morreu. Shana mais uma vez assentiu. Acima de Siddhartha, a figura oculta, Mara em pessoa, olhava para baixo, pensando em seu próximo passo. Ele havia esperado um longo tempo para reencontrar o garoto e se aproximar dele, e conseguira chegar tão perto que se tornara uma voz em sua mente. O demônio bateu palmas para ver se o menino olharia para cima, mas os olhos de Siddhartha estavam fixos na cena que se desenrolava no estábulo. Bikram pegou um machado pesado e virou o lado, sem corte, para frente, como se fosse uma marreta. Caminhou lentamente na direção da cabeça da égua. Não olhe, filho. Shana obedeceu. Seu pai ergueu o machado bem alto no ar, os músculos saltando de seu braço nu. Com o canto do olho, o menino viu o momento em que ele deu o golpe. Ouviu-se um barulho alto e o som de um osso sendo esmagado. Mas um segundo antes, como se tivesse sobrenaturalmente o seu destino, a velha égua deu um grito. Siddhartha ouviu o grito enquanto corria. Um grito penetrante e desolador que fez os outros cavalos estremecerem em seus estábulos. Ele estava aterrorizado, mas não tinha visto o golpe. Algo fez com que o menino saísse dali no último segundo. Seria a fraqueza ou o impulso superior, impedindo que visse aquela cena terrível. Em pânico, correu para fora, o mais distante que podia dos estábulos. As duas criadas de Prajapati o viram e foram atrás dele. Mara sabia que o momento era propício. De repente, estava ao lado de Siddhartha, erguendo alto os joelhos e movimentando os braços enquanto acompanhava o menino passo a passo. Eia, eia, vamos ver você correr, gritou o demônio. Siddhartha virou a cabeça e seus olhos ficaram arregalados. Foi um olhar rápido, apavorado, mas Mara tinha certeza de que o garoto vira. Era a primeira vez, um marco, desviando o olhar daquela visão horrível. Siddhartha concentrou-se no palácio à sua frente. O prédio era alto, cheio de ornamentos, uma construção belíssima, de acordo com todos os visitantes que o jovem príncipe encontrara. Atravessou, correndo, o arco do portal sem diminuir a velocidade. Logo chegou diante dos aposentos de seu pai. Ninguém o havia seguido. Gradualmente sua respiração parou de queimar dentro do peito. Com cuidado, ouvindo o murmúrio de vozes lá dentro, Siddhartha verificou se a porta estava trancada. Movendo-se cautelosamente, como as crianças fazem quando não querem ser notadas, abriu e espiou lá dentro. Os aposentos eram grandes e ricamente decorados. As melhores sedas e o ouro mais fino adornavam as roupas de cama e a mobília. O chão polido brilhava à luz de velas, e um pequeno número de homens agrupava-se ao redor da cama de seu pai. O cidadão estava sentado, apoiado em travesseiros. O homem ao redor eram médicos da corte, que o cutucavam e apalpavam, examinando o paciente real com cuidado. Andem logo com isso. Se vocês estão aqui para me deixar mais perto da morte, nem precisam se preocupar. O tempo já está tomando conta disso.
Siddhartha afastou-se. Nunca vira o pai doente e mal reconhecia aqueles homens como médicos. Suas visitas eram raras e só costumavam acontecer antes do amanhecer, mesmo quando o filho necessitava de cuidados. O rei não queria que ele fosse acordado ao ser examinado, mas Siddhartha lembrava-se vagamente das mesmas alcadelas e gestos que observava agora. Um dos médicos fez um gesto para o outro, que segurava um balde de madeira com uma tampa. Ao removê-la, o segundo médico pôs a mão lá dentro e tirou uma grande e gorda sanguessuga. Deite-se, majestade. Esta será a última vez. O médico que chefiava o grupo era um homem corpulento com mão suave. Seu nome era Gandik, lembrou Siddhartha. Pegando o sanguessuga, Gandik a aplicou diretamente sobre o coração de Suddhodana. Tudo o que o menino podia fazer era permanecer em silêncio enquanto via as 6 sanguessugas alimentando-se no peito do pai. Escuras e inchadas, elas pareciam querer entrar dentro dele. Isso é repugnante, disse o rei irritado. Vocês e sua suposta arte da medicina. Soltou um longo suspiro de resignação. Não se mexa, majestade. Gandik pediu num tom paciente e calmo. Eu quero ficar forte de novo. E então balançou a cabeça. Quem estou querendo enganar? Eu quero ser jovem de novo. Deitado sobre as almofadas e o cabelo grisalho espalhado ao redor, o rei permitia essas indignidades da medicina como distração. Era algo que o impedia de ter que lidar com a passagem do tempo. Cada dia parecia um peso a mais em seus ombros, deixando-o cada vez mais fraco. O senhor ficará forte depois disso. Segurando entre o indicador e o polegar outra sanguessuga que se contorcia, algo em que sua voz solícita soava falso. A pé, para ele mesmo. Seus idiotas, explodiu o rei. Bajuladores, eu devia sugar meu próprio sangue. Olhou com raiva para a sanguessuga e pensou em desistir da maldita sabedoria da medicina, mas acabou se deitando e fechando os olhos sem querer ver mais nada. Andem logo com isso. Cuidadosamente, Gandik colocou a última sanguessuga no peito do rei. Os olhos de Siddhartha estavam presos à cena, mas sua mente prestava atenção em algo que ele não conseguia compreender. Seu pai demonstrando medo. Isso fez estremecer, como se estivesse em pé numa montanha e de repente o chão começasse a faltar seus pés. O príncipe deu passos para trás e fechou a porta, sem fazer nenhum ruído. Quando se virou, quase esbarrou em outro menino que estava no corredor. Quem é você, um espião? Perguntou o estranho, com uma voz provocadora e uma expressão de desdém. Seus olhos fitaram os de Siddhartha, cerca de 15 centímetros abaixo dos dele. Siddhartha melindrou-se com a palavra espião. Não sou, gaguejou ele. Não sou um espião, não mesmo. O menino mais velho contraiu os olhos desconfiado. Siddhartha corou de vergonha. E subitamente soube, sem que ninguém precisasse lhe contar, que alguém importante acabara de entrar em sua vida.